Ah, Sati, que Oi, gente. querido. Oi, quanta gente querida. Namastê. Tudo bem com vocês todos? Comigo tudo bem, Sati, tudo bem. Com você, como tem sido esses dias, Sati? Como um monge passa por todas essas coisas? Quando a gente diz que a gente está bem, é um bem diferente, né? É um bem onde aquilo que a gente fala, que a felicidade tem que ser encontrada dentro, que a coragem e a organização interna contam muito. Tudo isso parece estar mais ainda em relevância agora. Então, quando a gente fala eu estou bem, quando você pergunta para um monge, eu estou bem, você está bem, tudo bem? O monge dá um sorrisinho e, em geral, a gente dentro da gente pensa assim, olha, nem que não tivesse, estava. Porque o treinamento é justamente esse. Eu tinha um mestre que perguntava para mim com bastante veemência, ele falava, você vai esperar o mundo ser perfeito para você ser feliz? Vai esperar bastante, hein? Ele Muitas falava, encarnações. Falava. Então a gente foi aprendendo Sati, isso de que a gente tem que ser feliz de dentro para fora. E nesses tempos está desafiador, inclusive para o monge. Eu acho que quando o mundo acaba, quando a casa cai, as pessoas pedem muito ajuda para aquele que talvez tenha um pouquinho mais de técnicas de trazer um pouco de paz. Então eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, mas é um trabalho muito cheio de gratidão e de respeito por cada pessoa que vem buscar. Eu acho que cada aluno é uma honra para o professor. Então, mantendo isso em mente, eu estou muito feliz de estar aqui, Cris. Muito obrigado. Você é uma honra para mim. Sati, eu estou tão feliz e tão agradecida, porque quando a gente se falou logo no início da crise, logo no começo de todas essas coisas, e você disse, Cris, nunca fui tão requisitado, nunca trabalhei tanto, são tantas pessoas para a gente ajudar. E, e eu pensei, poxa vida, e de fato, até antes da gente entrar, Sati, eu fiz uma oração, porque eu sei que está aqui quem tem que estar. Você dirá o que todos nós precisamos ouvir. Sairemos daqui de uma maneira infinitamente melhor do que talvez como chegamos, mesmo quem está bem e sentindo de verdade essa paz, está se sentindo nutrido. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, Sati, de compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Antes de você falar, até porque eu quero te dar todo o tempo, quando, quando começa a fluir de você, eu não acho que a gente tem que te interromper, você tem esse dom também de conseguir falar o que é preciso, o que nós precisamos ouvir. Eu já falei muito do Sati aqui, eu já fiz muitas apresentações dele, e uma das coisas mais lindas é que o Sati é um monge ordenado. Ele saiu do monastério, ele passou lá quase 8 anos, porque ele percebeu que o chamado dele, ele seria muito mais útil à humanidade do que talvez lá. Só isso eu acho que é um ato assim de tão abnegado, tão desapegado, e autor de um dos livros que eu mais falo e recomendo para vocês aqui, do aplicativo de meditação que eu também mais recomendo aqui, e eu falo isso com muita segurança e sem não tenho parcerias, não tenho absolutamente porquê, porque eu acho que um dos seus grandes talentos e dons, Sati, você consegue passar coisas muito profundas, meditações, conhecimentos que são muito transformadores, numa linguagem muito simples e que toca o coração. Então, muito obrigada. A partir de agora, não falarei mais, eu deixarei você com a palavra, e aí no final eu posso te fazer algumas perguntas que as pessoas nos mandaram, tá bom? Cris, está quase bom. Eu queria pedir para você, de vez em quando, falar um pouquinho comigo, sim. Eu acho que Tá você bom. tem a oferecer. E a gente vai perceber, às vezes desce uma intuição, aí a fala quase que nem é mais minha. É uma luz que todo mundo tem intuição, né? E aí a gente fala de uma maneira linda, você vai perceber. Mas quando eu tiver menos nesse fluxo, você é tão bem-vinda. Gente, eu quero Obrigada. primeiro dizer boa noite a todos, cada um no seu cantinho aí protegido. Eu quero
agradecer a todo mundo que veio. A coisa mais preciosa, mais importante que a gente pode dar nesse momento para alguém é a nossa atenção. É através da atenção que você estabelece aquela conexão. E pela sua atenção pode fluir amor, pode fluir carinho, pode fluir você resolver um problema. A atenção é algo tão importante, e por isso que a gente quer mantê-la plena, que hoje o Facebook quer a sua atenção, o Instagram quer a sua atenção, porque através, onde você colocar a sua atenção, ali flui sua energia. A energia segue a atenção. Mas até, por exemplo, a energia financeira. Você coloca a sua atenção num anúncio, aí você clica e compra aquele vestido, compra aquele livro, compra o que quer que seja. Onde você colocar a atenção, aquilo te puxa e te conecta. E nesse momento vocês estão conectados com a gente, com a Cris e comigo. Então é uma honra, espero fazer jus, vou fazer uma melhor aqui. Quero contar para vocês, vai ser um pouquinho difícil para a Cris. Elogio às vezes é terrível. Depois tem que trabalhar o ego, dá um trabalho. Mas vamos lá. Eu me lembro de conhecer a Cris, não foi há tantos anos nessa vida, e me lembro dela me dar um abraço. E eu aprendi muito de como as sutilezas falam em volume muito alto. Às vezes, é o sutil que nos revela, e não o que estava na vista que nos revela o que realmente está acontecendo. E o abraço da Cris é um abraço muito generoso. É um abraço de carinho real, é um abraço de pessoa presente. E isso, gente, é muito interessante porque nós não somos seres monolíticos, então a gente não é um pedaço só, a gente tem vários pedaços. De repente ela me deu um abraço mais gentil porque ela gostava do meu trabalho. Mas a gente também não é absolutamente maluco de ter um pedaço em cada lado. Existem ressonâncias. Se a pessoa é desonesta aqui, ela vai ser desonesta ali. E se a pessoa é generosa no abraço, a chance dela ser generosa com o conhecimento que ela acumulou lendo um livro, dela ser generosa com a vontade de dividir algo bom, aquilo ali está presente. Então, o abraço ser generoso não significa ele ser agarrado e apertado. É simplesmente de você sentir, nossa, essa pessoa, além de um abraço, me deu um pouquinho de amor, respeito e carinho. E aquela energia flui, vem, e a gente faz uma nota mental. Que gostoso. Tomara que eu também consiga dar os meus abraços assim. Eu me lembro disso quando eu conheci a Cris. Lindo. Ai, Sasha. Gente, meditação. Vou falar uma verdade para vocês. Eu só sei meditar. O resto eu sou um aprendiz. Mas eu não nasci meditando. A minha mãe é baterista de uma banda de rock. Minha mãe, sensacional. E acham, né, às vezes que eu sou filho assim de Buda com Madre Teresa. Não, gente, não. Eu fui procurar meditação porque eu tinha uma inquietação. E daí que vem o que a gente está falando na live de hoje. Meditação é para todo mundo. Porque não é que o Sati era alguém absolutamente calmo, com uma voz calma. Gente, eu não me suportava. A primeira pessoa que me achava insuportável era eu mesmo. Eu não sei se você já percebeu que a gente está com a gente 24 horas por dia. A primeira pessoa que tem que te aguentar é você mesmo. Então vale muito a pena a gente investir o nosso tempo, investir o nosso amor, investir a nossa disciplina em tentar mudar quem nós somos. Porque se você é alguém agressivo, você está na presença de alguém agressivo 24 horas por dia. Se você é negativo, tem um chato negativo com você o tempo todo. Se você é alguém que culpa os outros, você vive num mar de acusações e apontamentos e dedos. Que, em geral, apontam para fora e não para você. Recriminações. Então, existe uma grande companhia sua, que é você. E essa vale muito a pena mudar. Então para ser breve, de contar um pouco a minha história, porque, gente, a história da gente é uma coisa um pouco mágica, já que o ser humano se entende através de historinhas. Quando a gente conta historinhas, todo mundo acha mais interessante. Por outro lado, as histórias só são importantes pelo que elas causam em você. Se alguém chega para mim e fala, olha, eu cresci na cidade tal, com uma história tal. E outra pessoa chega e fala, eu cresci na mesma cidade com uma história parecida, as pessoas podem ser completamente diferentes. Porque o que importa de uma história é o que ela causa em você, não a história em si.
Então eu não quero saber qual foi a sua história. Eu quero saber o que a história deixou gravado em você. Então eu vou contar a minha história para vocês, mas ressaltando o que ela deixou em mim. Então imaginem, menino nascido no Brasil, como dizem os budistas lá, né? Nessa encarnação eu nasci no Brasil, as outras não, primeira vez, inédito. Aí eu nasci no Brasil, e um menino relativamente comum, talvez mais pensativo do que os outros. E ao chegar na adolescência e nos 20 anos, eu estava inquieto. Tinha um buraco no peito que não se satisfazia. E aí eu informalmente comecei a meditar. E a gente vai falar de meditação, por que meditação é para todo mundo? E falar de técnicas, porque a técnica que eu comecei não é a técnica que eu uso hoje. Talvez se você acha difícil meditar, você simplesmente não tem encontrado ainda a técnica que combina com o que você precisa. Existem muitas, talvez inúmeras. E aí eu lá, nos 20 e poucos anos, inquieto, infeliz, irritadiço, eu fiz o que qualquer pessoa faz. Eu falei, vou trocar de namorada. Fundamental, culpa dela, culpa dos outros. Vou trocar de emprego, vou trabalhar em outra empresa, vou trocar de carreira, vou trocar disso, daquilo. Mas eu não trocava uma certa peça, que era eu. E era a peça quebrada, gente. Eu era a peça quebrada da minha inquietação. E não é que a meditação solucionou a minha vida, mas é que, para você meditar e incorporar aquilo em você, você começa a consertar várias peças que juntas fazem esse efeito. Então não adianta você sentar e meditar apenas. Eu conheci gente, um dia chegou para mim é uma história tão emblemática, uma pessoa que chegou e falou assim, você sentia que ele tinha uma certa arrogância? E ele chegou e falou assim, eu medito 4 horas por dia faz 20 anos. E eu tive vontade de falar assim, nossa, para, não está adiantando nada. Por quê? Porque, na verdade, essa intenção de meditar, ela tem que ser embasada em certos princípios muito simples. Na verdade, quanto mais simples, melhores. Então é assim. Você vai esperar o mundo ser feliz inteiro, está perfeito, para você ser feliz? Você vai descobrir esse seu poder interno de você se transformar e, uma vez estando bem, descobrir o quanto você pode contribuir para o mundo. Você vai perceber que você não é a mente. Você é uma consciência que opera a mente como uma máquina, ou essa máquina manda em você. A gente fala que o ego é o caseiro que acha que é dono da fazenda, né? Mais ou menos por aí. Adorei a comparação, É sabe? totalmente assim, gente. O ego se acha, a alma fala assim, vamos para o norte. Aí o ego fala assim, não, o sul é muito mais legal, tá tendo uma balada no sul, tô indo lá. Aí a alma espera, né? A alma é infinita, o ego não. Então a alma espera, fica esperando. Aí um dia o ego, todo machucado, volta. Então, ir buscar esse conjunto de pilares, eu quero meditar porque eu faço questão de encontrar uma coerência interna. Eu quero meditar porque eu cansei das pequenas mentiras que eu conto para mim. Eu quero meditar porque eu preciso aprender a me perdoar, me cobrar menos. E eu quero meditar porque eu tenho descoberto que o mundo é lindo, mas os meus olhos estão opacos e cansados. E eu não consigo ver essa beleza. Eu sei que ela existe, mas ela parou de entrar em mim. E era nesse ponto que eu estava, Cris. Então, de olhos opacos e muito cansados, eu, aos 20 e poucos anos, fui procurar um monastério indiano, da linhagem Natha, por isso que eu chamo Satyanatha. É um monastério de 2.200 anos de tradição. E eu fui para lá porque eu queria aprender a meditar. Não é que eu acordei um dia e falei assim, ai, que vontade de raspar o cabelo, ser monge, tô indo. Ninguém tem esse desejo. Até porque é uma vida difícil, não é, Sati? Eu acho que eu aprendi muito sobre como mandar em mim lá. Porque quando você vai dormir e você tem que acordar, o monge mais novo, gente, estagiário sempre sobe para o estagiário. O monge mais novo acorda às 2:30 da manhã para preparar a sala de meditação. Estagiário. E aí, imagina que algo ia me fazer acordar às 2:30 da manhã. E eu mesmo me dava essa ordem. Eu punha um alarmezinho ali, um despertador bem pequenininho, tinha um som bem leve. Muitas vezes eu acordava antes. Então, eu brincava com os monges às vezes. Ainda bem que vocês não estão me pagando nada, porque eu não ia fazer isso por dinheiro nenhum no mundo. É verdade.
E aí teve uma coisa muito interessante que começou a acontecer, gente. Que nada que prende você é inteiramente seu. Tudo que prende você está ligado a algo que não é você. Então eu era preso a certas expectativas. E aí eu saí do Brasil, as expectativas sobre minha vida diminuíram. Eu estava preso a certos planos e aquilo foi diminuindo. Eu estava preso a uma certa visão de mim mesmo, gente. Eu lembro de ter lido tantos livros, eu estudei tanto antes de ir para o monastério, sobre meditação e tanta coisa. E eu cheguei lá achando que eu estava semi-pronto. Cheguei e falei, gente, li isso, li isso, li isso, li isso. Onde está o meu pedestal? Aí eles falaram, você leu isso tudo? Que bom, tá aqui uma enxada, pode ir lá trabalhar, parabéns. E então eu fui me livrando de várias peças. E aí eu fiquei muito nu. Me senti numa fragilidade que é necessário você estar num ambiente de muito amor para sentir. Senão os seus escudos não te permitem. Eu quero contar pra gente que eu tive o privilégio de viver esse desnudamento dentro de um monastério muito amoroso. Mas que ele pode acontecer com você amando você. Você tendo com você um carinho de uma rotina de meditação, de fechar as portas e falar assim, agora não tem ninguém me acusando de nada, não tem eu me desculpando de nada, sou eu que vou me amar e me cuidar. É esse amor que dissolve um pouco da rigidez das nossas armaduras, e aí você se vê nu, justamente porque precisa bater ali embaixo, na fraqueza da entrega, para você descobrir a sua força. E eu vou explicar o porquê. Enquanto a gente acha que as nossas forças estão nos mecanismos do ego, a gente vive aquilo, a gente vive pilotando a máquina do ego. Quando você descobre, você deixa para lá esses mecanismos todos, e que as suas forças novas precisam nascer da alma, existe um período, gente, que você se sente muito desamparado. Porque assim, saber brigar, saber manipular, saber enrolar, isso você sabia, estava no seu ego, estava no equipamento do ego. E a coisa nova? De persuadir com a verdade. De impactar com amor. De ser firme com gentileza. Tudo isso é novo. Há um momento, portanto, que você se desnuda de métodos antigos de ser e você precisa amar muito você, se sentir acolhido e acreditar muito naquele processo. Porque senão você pega de novo as ferramentas do ego e fala assim, safado, eu vou me vingar dele. E você pega aquela ferramenta antiga de vingança e de rancor que você tinha, veste de novo e sai atirando. Mas o bonito é que você se despindo de várias coisas, e talvez de uma maneira mágica, essa loucura dessa quarentena possa criar pra gente um mini monastério. Um monastério difícil, porque tem lives e tem reuniões de Zoom, tem gente nos pedindo coisas, tem criança em casa gritando. Mas a meditação, lembra disso, gente? A meditação é o seu momento mais particular, mais privado. Você fecha os olhos e é você com você. E aí talvez naquele instante você possa perceber, nossa, essas ferramentas do meu ego, essas armaduras, estão me cansando tanto. Mas com o que eu vou substituir? E é isso que a meditação vai te trazer de extraordinário. Nós somos seres humanos, e seres humanos são muito interessantes. A gente se apaixona pelos opcionais e esquece que os melhores itens são de série. Mas assim, de longe, os melhores itens são de série. A gente pega uma coragemzinha muito mequetrefe, que vem do ego, que é a coragem de sair brigando. A coragem, entretanto, de enfrentar com paz e firmeza é de série. Está na sua alma. É só acessar essa luz. A gente costuma encontrar a ousadia, que é aquela falta de juízo, de falar, dane-se, tô indo. Essa é a ousadia do ego. Mas a alma tem uma ousadia outra. A ousadia da alma, ela se coincide com a fé. A ousadia da alma diz, eu vou, porque eu sinto dentro de mim que aquilo já é realidade em algum nível. E eu vou ser levado nas asas de algo. Então é outro tipo de ousadia. E aí tem de série. Só que a gente se afasta e isso parece que se torna... está indisponível. Cadê minha coragem da alma? Não sei, não vi.
Cadê minha pureza? Nossa, esqueci, perdi lá aos 8 anos de idade. Cadê minha crença no amor? Nossa, isso aí nem sei onde eu deixei. O legal é que são itens absolutamente de série. E você pode ter esquecido de usar, mas eles ainda são totalmente seus. Então vamos voltar e lembrar. Tudo que prende você está ligado a algo que não é você. Então eu lá no monastério, eu morava numa cabana, no meio do mato. A cabana não tinha eletricidade, não tinha água. Eu entrava com uma lanterna, se já tinha anoitecido, para verificar se tinha muitos insetos, se eu tinha que tirar. Em geral era limpinha, tá, gente? Mas às vezes tinha uma aranha, assim, grande. E eu precisava pegar alguma coisa que eu tivesse para convidar a aranha a se retirar. Porque se ela pulasse em mim durante o sono, eu podia ser picado ou eu podia matar a pobre da aranha. A gente não ia sair ganhando abraçadinho. Então eu tirava a aranha. Despido de tanta coisa, mergulhado numa simplicidade, lembremos que simplicidade não é falta. Se está faltando algo, isso não é simples. Se você tem um carro e esse carro não tem um step, está faltando algo, não é simples. A simplicidade é ter de maneira correta o que você precisa, sem adendos. E aí eu tinha uma casa, quer dizer, uma cabaninha, eu tinha um colchãozinho, eu tinha a mim. E livre desse monte de amarras, eu comecei a encontrar uma tranquilidade, uma verdade, uma coragem, que foram me chocando, na verdade. Assim, como assim? Eu, quando tinha um apartamento decorado, bonitinho, eu era muito menos feliz do que quem eu sou hoje. E aí vem essa descoberta maravilhosa. A gente realmente tem alguns tipos de alegria com coisas que acontecem fora. Mas existem outros tipos de felicidade que nascem de uma coisa maravilhosa, que é você ser você. E eu quero convidar quem está ouvindo a gente para dar uma analisadinha na vida e perceber o seguinte. Algumas coisas te deixaram triste porque aquilo realmente te entristece. Morreu meu cachorrinho. Porém, outras coisas te deixaram triste porque elas, sorrateiramente, roubaram de você um pedaço de você mesmo. E você se perdeu de si. E quando a gente se perde de si, parece que a gente fica um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais confuso, e procurando algo que a gente nem sabe o que é. E é difícil de encontrar porque isso está na simplicidade. É tão nosso que eu preciso me despir, e é nessa nudez espiritual que eu vou encontrar aquilo de novo. Falo, nossa, é verdade, né? Então. E a meditação tem uma relação com isso muito linda, porque isso tudo que eu falei que a gente encontra nasce de um contato interno. É tão item de série, gente, que não é nem externo. É algo que você encontra dentro de você. Então eu me lembro de ficar totalmente surpreso um dia que eu tive uma super experiência meditativa lá com os monges. Eles meditavam das 4:30 da manhã até umas 7:30. Mais ou menos isso. Então era uma meditação longa. Claro que você não precisa meditar aquele monte de horas, né? A não ser que você queira trabalhar comigo, raspar a cabeça, tô aceitando, pode mandar mensagem. Mas, porque cada pessoa tem o seu objetivo, então se você quer meditar 5 minutos só para poder se encontrar um pouco mais, ser melhor, já está fazendo efeito. Os monges meditam muito, mas o importante não é a meditação ser longa, é ela ser verdadeira. Sentou para meditar, medite. Não adianta meditar, e aí você passa 40 minutos meditando, e aí naqueles 40 minutos você é assim, o que será que tem para o jantar? Eu acho que eu não gosto daquela pessoa. Não, para. Você vai meditar 5 minutos, medite 5 minutos. Tem muito mais poder. Então, eu estava contando que eu tive uma experiência super bonita e super gostosa, um estado de consciência, assim, prazeroso. E aí eu cheguei para o mestre e falei, mestre, que maravilha! Eu vou ser assim para sempre? Ele falou, claro que não, daqui a pouco você cai. Né? Tem aquela subida de consciência. E aí ele me explicou o seguinte, a mente humana por natureza oscila. Oscila. E enquanto a gente está aqui na matéria, tem que acordar de manhã, tem que escovar os dentes, tem que fazer xixi, tem pessoas que às vezes falam coisas que a gente não gosta, dá atrito,
No monastério, inclusive, né, tinha dificuldades e aí a gente tinha que sentar e entender o irmão. Acontece? Super, super. Só É, que a gente tem uma Sati. regra muito legal, Cris, que é assim, quando dois monges se entendem, eles têm autorização máxima, tirando emergências, eles têm autorização máxima para sentarem e se entenderem. Um entende o ponto de vista do outro. E não adianta vir o seu superior hierárquico, o chefe do chefe, e falar assim, não, ó, vocês não vão terminar de cozinhar o jantar. Não interessa, vai ficar todo mundo sem comer. Se os dois cozinheiros se desentenderam, eles param tudo e conversam até um entender o ponto de vista do outro. Não quer dizer que eles concordem, mas eles têm... Porque concordar vem de ter o mesmo coração, não sei se você sabe disso. Concórdia, né? É ter o mesmo coração em latim. Nem sempre você concorda, mas você acolhe. Você fala, olha, meu ponto de vista é outro, mas entendendo agora o que te levou a fazer isso, eu compreendo. Entretanto, me machucou. Então eu te entendo, mas não faça mais. Em geral é essa Aham. a conversa. E aconteceu, assim, da gente atrasar projetos, atrasar coisas, que dois monges se desentenderam, para tudo, eles têm que sentar e falar. Se não é considerado que dentro de você, você começa a ter um rancor inconsciente da pessoa. Né? Nem sempre um casal pode fazer isso aqui no mundo externo, porque às vezes a pessoa está com muita raiva e ela fala, preciso de meia hora para diminuir a raiva. Mas o que a gente sugere é não ir dormir sem conversar. Sem conversar. Então, Eu então acho assim, bonito, digo, Sati, porque, de uma certa maneira, parece ser algo assim tão intangível, tão distante da gente. E perceber essa humanidade. É claro, vocês são seres humanos, isso a princípio deveria ser óbvio. Mas quando a gente percebe essa humanidade em quem a gente considera, né, e que de fato está alguns degraus acima nesse plano de consciência, de um entendimento maior do mundo, eu acho que isso é até um alento, porque a gente pensa, poxa, eu posso chegar lá, não necessariamente sendo monge, mas, né, seguindo muito do que você fala no livro, a gente não precisa se isolar, não precisa ser na floresta, não precisa ser na cabana, mas a gente pode trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Eu não preciso, de repente, abdicar, né, da minha família, ou do trabalho, ou de outras coisas, para assumir essa postura de monge na vida. totalmente Sabendo que verdade. pessoas difíceis vão aparecer, sabendo que eu vou me desentender com pessoas que eu amo, né? Então, É uma desculpe, não queria te postura... interromper. Não, nada, desculpa. É uma postura interna. Ser monge é um estado de consciência. Por isso que ele existe em diferentes religiões, de diferentes maneiras. Tem monge que tem cabelo, tem monge que não tem cabelo. Tem monge que usa branco, tem monge que usa vermelho. Tem monge que casa, tem monge que não casa. Tem monge que vive na montanha, tem monge que vive na planície. Tem de tudo. O que eles têm em comum? Uma busca do monos. Gente, monos é um. É você sentir que tem uma energia que permeia tudo. E que se eu entrar muito, muito, muito fundo no centro do meu ser, eu descubro que eu encontro a minha essência ligada à sua essência. E isso não é tão distante não do que a gente imagina, isso acontece em meditações. E é muito parecido com uma árvore. Imagine que cada pessoa é uma folha de uma árvore. Tem umas que estão mais lá longe em outro galho, tem umas que estão aqui perto de você, e você é uma folha. Mas em última instância, nós estamos todos conectados na mesma árvore. E existe um estágio meditativo chamado de samadhi, em que você descobre isso. E é algo realmente muito transcendente. É como se todas as formas se dissolvessem, mas a essência fica nítida. E tudo é feito de energia. Assim como tem o gelo, cubinho de gelo, e tem a água. A água é fluida. Então a gente está aqui cheio de cubinhos de gelo, quer dizer, esse aqui é o meu sininho de meditação. As coisas estão rígidas. Quando você, com a sua consciência, mergulha na essência, você fala, nossa, a essência de tudo é conectada. Não é igual, mas é conectada. Como a seiva de uma árvore que vai pegar todas as folhas. Então eu estava citando que eu estava lá no monastério, me trabalhando, com as dificuldades todas lá. Mas eu comecei a perceber que um fator fundamental para a gente chegar nessa consciência de monge é a decisão. É simplesmente a coragem de falar assim,
eu vou tropeçar 1000 vezes, mas eu vou levantar 1001. E isso é tão libertador, gente, porque ele tira você do perfeccionismo e, ao mesmo tempo, ele te coloca numa busca do aperfeiçoamento. Tem um poeta, Rumi, que disse: venha, nossa caravana não é um lugar de desespero. Nós somos aqueles que amamos a Deus. Venha. Venha mesmo que você tenha traído a sua palavra 1000 vezes. Venha, seja você quem for. Venha, mesmo que você tenha esquecido o seu próprio nome. Venha assim mesmo. Isso é Rumi. E essa decisão de falar assim, olha, eu vou ter um pouco de consciência de monte. Eu vou tropeçar, eu vou brigar. Mas cada vez que eu meditar um pouco e eu sentir um estado de paz maior que eu entrei, eu vou falar, nossa, eu estou começando a conseguir meditar. Cada vez que eu entrar em mim e eu começar a perceber que aquilo que meu mestre falava, que a mente humana oscila, a mente humana oscila. Então a gente desce, aí a gente vai meditar e a gente fala, ai, vou meditar. Nem sei se eu queria, mas vou meditar. Aí dá 1 minuto é difícil, dá 3 minutos é difícil. Depois de alguns minutos, você fala, como que eu podia não fazer isso? Por quê? Porque muito do que a gente tem de irritação, olha que profundo isso. É porque dentro de nós existe uma expectativa de como é o nosso micromundo. Eu posso ter uma ideia de como eu quero que a Cris versão Sati seja. Eu posso ter uma ideia de como eu quero que o clima, as nuvens, a chuva, o sol versão Sati sejam. Eu tenho a minha ideia que o ideal. O sol devia ser assim, a Cris devia ser assim. Quando ela me frustra, ela não apenas me incomodou com alguma coisa que ela fez, mas ela me arrancou um pedaço do meu plano. A Sati versão Cris, a Cris versão Sati. Cada um de nós tem uma microversão das pessoas que a gente ama dentro da gente. Não só, das pessoas que a gente se relaciona. E aí essa versão vai começando a irritar a gente porque a gente tenta moldá-las, tenta mudá-las, tenta... Em última instância, se a gente quiser que o nosso brinquedinho de várias pessoas ao nosso redor tragam a nossa felicidade, é uma aposta um tanto duvidosa. Porque a felicidade maior vem não de você deixar pedacinhos de você nos outros, mas de você encontrar a sua paz e a sua essência e aí doar aquela energia abertamente, sem expectativas. Então, se a Cris fizesse algo, roubasse o meu sorvete, e eu ficasse chateado, eu não podia me frustrar porque no meu mundo ideal de Sati ninguém teria roubado o meu sorvete. Eu simplesmente podia falar assim, nossa, que pena, vou de novo ir na minha quietude onde o sorvete não é importante. E aí, de repente, lá numa meditação, eu posso falar assim, gente, o sorvete não era importante, mas a amizade com a Cris é. Aí eu saio da meditação e falo, Cris, vamos conversar? O que você fez com o meu sorvete? Então a gente costuma criar expectativas nas pessoas ao nosso redor. E expectativas são projeções suas nos outros. Então, em vez de tentar controlar essas projeções suas nos outros, mergulha dentro de você, para de ter saudade de você. E aí no seu silêncio, na sua quietude, na sua energia, quando você volta, você está diferente. Eu queria terminar aquela historinha que eu comecei, porque meditador fecha parênteses, né? Meu mestre me ensinou, ele fechava muitos parênteses. Lembra que eu falei que eu tive uma meditação ótima? E eu cheguei pro mestre e falei, mestre, e aí eu vou ficar assim para sempre? Nossa, iluminei. Ele falou, claro que não. E realmente, né, a gente cai bastante de consciência. Entretanto, cada vez que a gente vai trabalhando isso dentro de si, a gente vai descobrindo a meditação vai se tornando indispensável. Você vai descobrindo algo dentro de você que você fala assim, algo dentro de mim está mudado. E aí você sai e a sua relação com o sorvete que a Cris levou embora mudou. A sua relação com as suas expectativas mudou. E esse eu acho que é o grande presente da meditação.
como você está saciado de você, gente, cá entre nós aqui, assim, eu me lembro de quando eu saí do monastério e comecei a viajar ensinando. Eu tinha uma mala de roupas, uma mala de livros, e eu me hospedava na casa dos alunos, onde quer que fosse, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Tem alunos muito amados no Brasil que me hospedaram bastante. Então eu só carregava. E aí, às vezes, alguém me cedia um sítio para eu ficar, eu ia no supermercado comprar coisas. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no supermercado, depois de 7 anos de monastério. Eu fiquei catatônico. Eu olhava, falava assim, por que tem tanta marca de molho de tomate? Por que não tem uma só e boa? Tinha completamente perdido a conexão com a variedade do capitalismo, completamente. Mas uma coisa que eu aprendi, indo fazer essas compras, é que a gente não pode comprar comida quando a gente está com fome. Senão a gente compra o dobro, gente. Em geral, coisas que não são saudáveis. Vocês sabem disso. E aí, ir meditar profundamente e ter esse encontro com estágios de consciência superiores saciam a sua sede de estar com você mesmo. Às vezes a gente tem muita saudade de estar com coragem. Às vezes a gente tem muita saudade de estar confiante. Às vezes a gente está com saudade de estar pleno de si. E sem querer a gente culpa os outros. Aquelas projeções que a gente tem sobre eles. Né? Eu não estou muito pleno. Aí eu vou tentar tomar um sorvetinho para ver se melhoro. A Cris leva meu sorvete embora. Percebe? Como a fome original era uma fome de mim. Né? Aí eu fui atrás de um comfort food. Então depois de meditar, a gente volta com um olhar diferente. E eu percebi, gente, para minha alegria, assim, o meu deleite, que depois de meditar eu conseguia amar de um jeito diferente. Porque uma das maneiras, um dos motivos de eu ter ido para o monastério foi uma incapacidade de amar de maneira fluida. Eu era um menino muito apaixonado por tudo, por tudo. Pelas moças, pela vida, pelo idealismo, mas de uma maneira muito ígnea. Então eu não tinha juízo, isso quebrava, isso intensificava, eu me apaixonava por um trabalho, aí o chefe falava, ótimo, você foi transferido, eu queria desabar, e relacionamentos, me faltava maturidade. E eu sempre fui muito amoroso desde pequeno, e as pessoas frequentemente me diziam, cuidado, isso vai ser mal interpretado. O mundo é muito mais duro do que isso, Sati. E essa amorosidade que me vazava do coração era vista como uma fraqueza, um exagero. Em certos sentidos, ela estava descontrolada mesmo. Quando depois de meditar, eu encontrava em mim uma capacidade de amar que fluía. Sabe quando a gente abre a torneira e a água sai em fluxo laminar? Ela é cristalina e ela não cria aquela turbulência. Ela é levinha, ela flui. Eu aprendi isso porque eu fiz técnico em química lá quando eu tinha 15, 16 anos. Tem o fluxo laminar e fluxo turbulento. Quando eu comecei a perceber um amor laminar, que fluía suave de dentro de mim, eu falei, gente, essa história de meditação está me dando o que eu queria. Que é uma capacidade de amar que não vai criar turbulência. Porque eu não estou amando a forma das pessoas. Quando Jesus falava para a gente amai-vos uns aos outros, não era uma sugestão da gente sair abraçando todo mundo, fazendo sinalzinho e todo mundo agarrado, andando junto. É minha alma ama sua alma, minha essência ama sua essência. E na forma nós podemos ser diferentes. A Cris pode escolher ter uma cor de cabelo que eu faço diferente. Você pode escolher. Nós não precisamos nos amar nas nossas opiniões. A gente se ama de dentro de uma essência, e já que a minha essência ama a sua, é meio inevitável que eu tenha respeito. É meio derivado disso que eu ouça. E é meio derivado disso que eu tenha a coragem de buscar ter uma vida ética e buscar realmente vencer o inimigo interno, que são as minhas preguiças, os meus medos, as minhas raivas, para que eu possa permanecer cada vez mais nessa essência que eu aprendi a amar. Então, meditação, quando a gente volta, ela traz um olhar diferente. E você perdeu um pouco da fome. Mas você não vai ficar apático. Sabe aquele estereótipo de que o meditador não quer nada? Né?
O que você quer para jantar? Quero que o mundo se sacie. Não, não é bem assim. Talvez tenha que pedir pizza, talvez tenha que fazer ervilhas, mas essa saciedade, ela vai te reequilibrar para que você não seja arrastado pelos seus desejos. E aí você vai escolher desejos. Eu tenho o desejo de espalhar meditação para milhares de pessoas. Eu tenho o desejo de cuidar de mim para que meu corpo seja saudável. Então, essa é a grande diferença. Não é que você perde os desejos. Você troca desejos erráticos e muito diversos e frequentemente contraditórios. Sabe quando você quer comer a sobremesa e ser magro? Os dois desejos. Conforme você se reequilibra e medita, você diminui todo esse alvoroço ao seu redor da mente e você começa a estar dentro da sua coragem interna. Eu estou olhando aqui, Cris, que a gente tem mais 15 minutos e talvez eu deva descer um pouquinho das nuvens, que eu estou falando tudo que a meditação causou em mim, e falar um pouquinho mais dos aspectos práticos. Porque senão as pessoas vão falar, monge, achei lindo. Medito como? O que eu faço? Onde é isso? Que é a grande dúvida da maioria, Eu Sati. acho que sim. Que eles, Pode me ajudar. primeiro, Mas por enquanto é isso. muitos perguntaram e ainda escreveram, né? Ai, não consigo meditar, meditar não é para mim. E eu adoro o jeito que você fala. Fala meditar é para todo mundo. Meditar é para todo mundo que tem um cérebro e que saiba respirar. Bom, eu acho que 100% aqui está apto a Gente, isso. mesmo aqueles que parecem que não têm cérebro, eles têm sim, eles só não estão usando, mas tem. Ai, e o segundo, que são das pessoas que já meditam há algum tempo ou que já estão neste caminho e falam, eu não consigo ter consistência, eu quero fazer disso um hábito, então como eu faço? São duas, eu estou resumindo tudo em duas perguntas, porque praticamente você vai conseguir responder todo mundo com essas. Vamos lá. Primeiro, como assim meditação é para todo mundo? Eu acho que não, eu acho que eu tenho muitos pensamentos, que coisa horrível. Quero dizer o seguinte, existem muitas técnicas de meditação. E, na verdade, se você começar a meditar e encontrar uma técnica que combine com você, você vai se surpreender como você consegue meditar sim. Tem gente que acha que não meditou, porque passou lá 5 minutos respirando, e aí abre os olhos e fala, não, eu não sei se eu meditei. Mas uma vez um mestre me disse que você nunca pode dizer que uma mudança seja causada pelo nada. Se algo se esquentou, é porque veio um calor de algum lugar. Se você, depois de terminar a meditação, está um pouco mais em paz, pare de achar que você não meditou. Porque não poderia vir do nada. Veio sim. Foi uma meditação, um tanto quanto rudimentar, talvez um tanto quanto inicial, mas já começou sim. E a gente tem ferramentas lindas para ajudar a meditar, como atenção plena, mindfulness, a respiração. Se nesse instante, querem ver? Vamos lá juntos. Se a gente colocar a mão aqui sobre o peito e a gente prestar muita atenção na voz do monge, inspirar o ar e aí soltar o ar, solta puxando até o umbigo, solta. Naturalmente, mais algumas vezes. Inspira o ar e agora perceba que ele alimenta de vida todo o seu corpo. E solta. Mais uma vez, inspire o ar. Sinta o ar como um presente. Solte o ar, solte, puxando até o umbigo. Próxima respiração, você inspira, mexendo muito pouco o peito. E para lá em cima. Pare 1, 2, 3 segundos. E solte. Mais uma vez. Inspire. Sem forçar. Faça uma leve pausa. 1, 2, 3. E solte. E aí, por último, sinta: eu existo. Eu não sou meu corpo, eu não sou meus compromissos, eu não sou nem os meus pensamentos. Eu existo.
Aí você respira e suavemente vai voltando desse estado de concentração. E procure se observar se você está diferente. Procure se observar se você sente seu corpo, se você consegue agradecer que seu corpo está vivo, se você percebe que esse momento é mais importante do que você imaginava. Todo momento é importante e a gente nem percebe. Dê um suspiro, vá abrindo os olhos suavemente. E nessa micro meditação, você aprendeu que dá para meditar assim. A correria dos pensamentos segue a correria do respirar. Se você acalma a respiração, você controla seus pensamentos. E existem muitas meditações. Existem com certeza professores melhores do que eu. Existem alguns que combinam, tem gente que combina com o meu estilo, que é da linhagem Natha, tem gente que combina com outros estilos. Mas eu gravei muitas meditações para deixar disponíveis para todos. Porque eu repito para vocês, agora que vocês conhecem um pouco mais a minha história, eu precisava. Tenho uma mente muito intensa. Ela não é acelerada hoje em dia. Mas se vocês me conhecessem com 21 anos, vocês iam ver. Ai, eu Aí, saí muito emocionada, viu? gente, é impressionante quando a gente detecta a própria presença. Como cada um de nós é uma fagulha divina, cada um de nós é uma fagulha divina, todos nós. Tem gente que esconde super bem a própria luz, mas todos somos. E quando você entra em contato com a divindade em si, você descobre que você é uma fagulha divina, um pedaço do infinito. As primeiras vezes que a gente sente isso, a gente tem muita vontade de chorar. E esse chorar é o dissolver de estados energéticos arcaicos e pesados que estavam na gente. A grande descoberta não é que nós somos pecadores, é que nós somos divinos filhos da luz. Essa é a grande descoberta. A outra pergunta sobre meditação, você tinha falado a primeira, que era não consigo meditar, e a segunda era a frequência. É isso? Que as pessoas gostariam de manter uma constância. Constância. Como a pergunta era, de que maneira eu crio essa disciplina na minha vida? Cada um de uma maneira diferente, mas o cerne da questão era essa. Vamos lá, estratégias de monge. Se você não está acordando às 2:30 da manhã para ir meditar no monastério, tem outras técnicas. Primeiro, não considere a meditação uma tarefa. Você já é obrigado a muita coisa. Vai na academia, tem trabalho, tem que cuidar de filhos. A quantidade de tarefas que temos é muito grande. Então, dentro de você, vira essa chave. Eu vou me dar uma meditação de presente porque eu mereço. Da mesma maneira que a gente fala assim, gente, não estou bem, vou tomar um banho. Vou relaxar lá no meu banho. A meditação é um presente que você se dá. Porque, como nós falamos lá no início, você está com você 24 horas por dia. Quem vai ter que te aguentar é tu. Então a gente vai meditar para a gente realmente sentir esse presente. Primeiro ponto da constância. Segundo, não ter objetivos irreais de eu vou meditar todos os dias 30 minutos, se isso não cabe na sua rotina. Se cabe 5 minutos, 7 minutos na sua rotina, faça. Porque aí com certeza no fim de semana você vai falar assim, hoje eu vou meditar 30 minutos. Mas um pouquinho, que caiba na sua rotina. É muito recomendado você meditar ou no início do seu dia, ou no fim do seu dia. São técnicas diferentes. No início do seu dia, você está se capacitando a trazer o melhor de si para o mundo. No fim do seu dia, você está arrancando o mundo de você. Eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou os meus prazos, eu não sou as minhas preocupações. Você desliga a mente, reencontra o teu ser interior e aí vai dormir mais tranquilo. Mas os dois momentos têm que ser momentos em que você não vai ser interrompido. Então, quando é isso para você? Todo mundo já foi lá tomar banho, você ainda não leu seus e-mails, mas antes do café da manhã você pode meditar 7 minutos? Ótimo. Ou então, isso acontece só às 3 da tarde.
Se você tem alguns minutos para você, ótimo. Portas fechadas, talvez uma musiquinha para você poder acobertar os sons de fundo. Mas essa constância nasce dos seus objetivos serem, primeiro, eu sempre quero dar um presente para mim. Eu medito porque eu fico melhor. E eu melhor me dou melhor para o mundo. O meu amor é mais amoroso. O meu abraço é mais presente. A minha verdade é mais clara. Meu raciocínio é mais nítido. Eu tenho um aluno, gente, que é executivo, e ele falou para mim, eu medito porque cada decisão minha vale milhões. Eu preciso estar muito bem a cada decisão. Então, primeiro eu ouvi isso, eu falei, que interessante. Aí deu meia hora, eu pensei assim, gente, qual decisão não é interessante? Você não precisa envolver milhões. Se uma decisão tua vai definir se seu filho vai te abraçar ou se ele vai sair chorando, essa decisão é importantíssima. Então a gente medita porque as nossas decisões são valiosas demais. E aí, como fazer isso? Pouquinho e principalmente, sugestão de monge, intensifique a sua meditação. Se você está lá, e aí na meditação guiada ou no plano de meditação, você vai sentir uma luz azul clara que traz paz. Gente, sinta aquela luz. Sinta mais aquela luz. Mergulhe naquela luz. Só aquela luz existe. Deixa ela permear você por inteiro. Seja intenso na meditação. Olha que interessante. E aí a paz que você vai ter também é intensa. Essa história de suavidade não tem a ver com alguma coisa ser rala. Sabe leite ralo? Sabe sopa rala? Não. Uma sopinha pode ser muito leve sem ser rala. É isso que a gente quer. Eu quero ter uma paz tão intensa que ela contagie todas as pessoas ao meu redor. Mas é intenso. E para quem está perguntando sobre meditação guiada ou simplesmente respirar, eu já falei muitas vezes, eu falo de novo, o aplicativo do Sati, que é o Vivo Meditação, tanto o aplicativo quanto o livro, vocês também perguntaram, Seja Monge, ele tem meditações muito completas, muito poderosas, onde vai exigir isso que o Sati está falando, de você experienciar essa luz, de você enxergar essa luz, de você mergulhar nela. Particularmente, gosto muito das meditações guiadas, que imagina que delícia todo dia você ter o Sati falando ali para você, você acordando com essa voz, com essa condução maravilhosa e generosa que ele tem, de manhã, à noite. E ele tomou uma iniciativa maravilhosa, que foi de liberar o aplicativo para corporações, para empresas, para escolas, para todo mundo que está precisando agora. É só mandar um e-mail para o equipe@vivomeditacal.com.br, né? Que nos endereços de e-mail não tem cedilha e nem arroba. Falei certo? Não falei, Sati? Falou tudo certo, O Cris. endereço. Gente, ao Vivo Meditação, primeiro que se você entrar lá, sempre vai ter meditações grátis, umas 20 pelo menos. Segundo, que nesses tempos tem toda uma área chamada Paz no Caos. E aí a gente conseguiu levar meditações grátis para empresas. Peça para o RH da sua empresa entrar em contato. Pode falar comigo no Instagram, ou pode escrever para a equipe, @vivomeditação, sem cedilha, sem acento, meditacal.com.br. Se vocês escreverem, se seu RH escrever, a gente oferece meditações gratuitas no aplicativo. É uma intenção muito humanitária. A gente quer realmente ajudar. E uma boa notícia, Cris, você que leu o livro, as 28 meditações do livro vão começar a ser disponibilizadas com áudio e vídeo dentro do aplicativo. Ai, que lindo, A gente gravou, ficou muito Sati, que bonito. bom, que ótimo isso. E Olha, mais uma meditação coisa é como maravilhosa. uma música, você pode ouvir várias vezes. Não é como um filme, que você vê 2, 3. Mas meditação você pode fazer muitas vezes. E cada vez é um resultado diferente, porque você está em outro patamar. É mesmo. Antes da gente começar a nossa live, eu fiz uma linda que é a fé, entrega e fé. E não tem como a gente não se emocionar, e é como você fala todas as terças, quando nós nos encontrávamos fisicamente e agora online. Vem o que tem que vir. É impressionante como a meditação do dia, o que você tem que ouvir é o que você precisa para aquele momento. E eu acho que tem a ver com isso que você falou lá no começo, dessa entrega de que
está tudo certo, de que você pode dar o passo, que o degrau está lá para te amparar, porque o que a gente ouve, o que acontece, e essa live aqui agora é exatamente o que a gente precisa para este nosso momento da vida, nesse instante. É perfeito, sim. O mundo é perfeito, não perfeito como um hotel, eu já falei isso para a Cris. Então não é confortável, mas ele é perfeito como uma escola, significando que o que a gente está passando serve exatamente para o que a gente tinha que aprender. Mas a vantagem é que se você aprende mais rápido, eles suspendem umas provas, eles cancelam os trabalhos, eles te levam para outros lugares. E se você sobe em consciência, muita coisa vai virando na sua vida. E pequenas coincidências começam a acontecer que não são coincidências. São a sua alma guiando cada passo seu. Você cada vez menos está sozinho. Você, no centro do seu ser, se conecta a todo um fluir de luz que vai transformando tudo. Mas precisa de dedicação, de coragem e de muito amor a essa nova versão de você, a essa nova etapa sua. E eu me apaixonei por essa versão nova minha, porque realmente eu sou mais amoroso. Ao me amar mais, eu consigo amar mais vocês. Eu faço questão disso. Que lindo, Sati, que lindo. Tenho certeza que todos nós adoraríamos ficar muito mais tempo aqui com você. Tenho medo que o Insta vai derrubar Ele vai cortar a Eu gente. quero te agradecer tanto, Sati, pelo seu momento, pelas suas palavras, pela sua generosidade, pelo seu compartilhamento. Muito obrigada por ter estado essa hora aqui conosco. A vocês Teremos um todos, final de semana lindo. Muito vocês obrigada. todos, e principalmente a Cris, um beijo, meus agradecimentos. A gente se encontra na nossa essência de cada um. Namastê. Sim. Namastê. Muito obrigada.